Mateus 5, a partir do versículo 13, onde o Senhor diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Versículo 37. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Aleluia. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, meu Pai, mais uma vez, Senhor, nós vamos ministrar a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Senhor, Pai, ó Deus, que é vida, que é poder, que é graça, que transforma, Senhor. A Tua palavra que edifica, que cura, que liberta, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço agora, Senhor, ministra aos meus ouvidos, a minha mente, o meu coração, Senhor. Ó Deus, edifica a Tua igreja, Senhor. Fala, Senhor, fala ao Teu povo, Senhor, de toda a terra, Pai. Papai, Tu sabes, Senhor, eu preciso da Tua ajuda, Altíssimo. Eu preciso, Senhor, ó Deus, do Teu óleo precioso agora, Senhor. Ó Senhor, Deus Altíssimo e tremendo, Pai. Fala conosco, Senhor. Fala, Senhor, ao Teu povo, meu Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Irmãos amados, eu estava lendo esse texto bíblico e eu vou começar pelo fim, para depois chegarmos no começo, né? Jesus, ele disse aqui nessa palavra, no versículo 17, ele disse assim: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. E é interessante essa palavra de Jesus, porque Jesus disse aqui que ele não veio mudar nada da lei, muito pelo contrário, ele veio cumprir a lei. E ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo falou diversas vezes a respeito de que a lei não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. Então é algo muito interessante e é algo que gera certa confusão no meio do povo evangélico, ou no meio das pessoas que tentam compreender a palavra do Senhor. E obviamente, se nós olharmos tudo aquilo que Deus fez, quando estabeleceu ali todos os mandamentos a Moisés, quando estabeleceu a lei, tudo que Deus faz tem um propósito e aquilo que Deus tinha no coração, obviamente, em relação à lei, era algo bastante interessante, porque a lei remetia a Jesus. O objetivo da lei era levar as pessoas a Jesus. E obviamente que existiam outras coisas muito importantes para nós.
para nós neste mundo. Por isso você não pode desprezar a palavra do Senhor em toda ela, né? Jesus não anulou a palavra de Deus, que até então existia para os judeus, mas Jesus, conforme ele falou, ele veio confirmar, e a lei, né? A lei, o objetivo de Deus na lei era se revelar, era que as pessoas conhecessem o seu caráter, é que as pessoas conhecessem aquilo que é certo, aquilo que é errado, era que as pessoas conhecessem ali, né, o que era pecado, o que não era pecado, né? É que as pessoas conhecessem, era que as pessoas conhecessem a índole de Deus, né? Que as pessoas efetivamente soubessem, né, quem é o Senhor. Então a lei, né, estabelecida por Deus a Moisés, tinha essas virtudes todas de revelar a Deus, né? Deus não queria castigar através da lei, Deus queria que ele fosse conhecido através da lei. E se você olhar, se você meditar na palavra do Senhor ainda hoje, no livro de Levítico, onde, né, a lei é amplamente divulgada, no livro de Deuteronômio, você vai encontrar ali realmente, né, uma revelação profunda a respeito dos pensamentos de Deus, né? E é muito importante nós conhecermos o nosso Deus, para que nós não erremos, para que nós não nos desviemos dos caminhos que Deus estabeleceu, né? Para que nós estejamos andando num caminho correto, seguro, na presença do Deus Todo-Poderoso. Então você não pode desprezar a lei, porque a lei revela a Deus, e porque o objetivo de Deus sempre foi esse, se revelar ao seu povo, e ao mesmo tempo que o povo tivesse um guia para que pudesse seguir, né, e soubesse que ele estava fazendo, né, tudo aquilo que estava no coração de Deus, que ele estava fazendo aquilo que Deus desejava que fosse feito. E é óbvio, irmãos, é óbvio, né, que todos os preceitos de Deus, tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Deus tem no seu coração, leva o homem à santificação, leva o homem à perfeição, né? Se nós olharmos a palavra do Senhor no seu contexto, em tudo aquilo que Deus ensinou, e se nós conseguíssemos praticar tudo aquilo que Deus falou e que Deus ensinou, nós seríamos levados, né, à santificação, que é um desejo profundo de Deus, uma separação, né, uma separação do homem para Deus, né, e também atingiríamos um caminho de perfeição extremamente alto. Mas ao mesmo tempo, quando Deus estabeleceu todos os seus preceitos, na sua sabedoria e na intensidade daquilo que Ele falou, Deus sabia que o homem, na sua deficiência, Deus sabia que o homem, através dos seus defeitos, não conseguiria atingir tudo aquilo que Ele falou. Então Deus estabeleceu os sacrifícios. Os sacrifícios que o homem praticaria, né, para que os seus pecados fossem anulados, para que ele pudesse viver ainda assim na presença de Deus e caminhar na sua jornada, né, e através do sangue de um animal, através de um sangue de um cordeiro, né, os pecados do povo ali fossem anulados. Eu não sei se você sabe, mas pelo menos uma vez por ano as pessoas tinham que levar um animal ao templo para ser sacrificado. O sacerdote, durante a entrega do animal para ser sacrificado, ele impunha as mãos sobre a cabeça do animal, né, como se estivesse transferindo ali os pecados daquela pessoa para aquele animal, simbolicamente, e ali, através daquele sacrifício, os pecados fossem anulados. E obviamente, irmãos amados, isso é algo que Deus conhecia e sabia, e nós devemos compreender e entender, né, que o homem, ele caminha numa jornada e vai para uma jornada, né,
tentando ser melhor para Deus e tentando se aperfeiçoar na presença de Deus, mas ao mesmo tempo o homem não consegue, por conta de tudo aquilo que aconteceu, né, da rebeldia de Adão e Eva, né, de tudo aquilo que aconteceu nos primórdios, o homem não consegue, né, vivenciar a plenitude de Deus nesse mundo. Por isso nós precisamos de Jesus. Por isso nós precisamos do Senhor para nos colocar diante de Deus, para possibilitar que nós falemos com Deus e sejamos ouvidos, para possibilitar que durante a nossa jornada nesse mundo nós não naufraguemos. E como você pode ver, né, tudo aquilo que Deus estabeleceu, tudo aquilo que Deus falou, sem Jesus não existe chance de acontecer, como o sacrifício. Se não houvesse o sacrifício, não haveria chance do povo de Israel permanecer de pé e não ser aniquilado, não ser ali extinto, exterminado, né, por causa dos seus erros, dos seus equívocos e por conta ali, né, das atitudes que muitas vezes impedem as pessoas de se achegarem a Deus. Para você ver que o coração de Deus não muda. O Senhor Deus, Ele disse na sua palavra que Ele não muda. No livro de Malaquias Ele fala: eu sou o Senhor e eu não mudo. Então nós devemos, né, em todas as discussões, muitas vezes acaloradas, de pessoas que defendem isso, defendem aquilo outro, a grande forma, né, o grande jeito de nós sabermos qual é a verdade é nós nos lembrarmos da palavra do Senhor, nos lembrarmos daquilo que Deus falou. E quando Deus fala eu não mudo, nós devemos entender então tudo aquilo que Ele falou, todos os pensamentos dEle, tudo aquilo que Ele estabeleceu, né, como algo de objetivo para tudo aquilo que Ele fez, permanece. Então você não se iluda, você não se deixe convencer por teorias A, B ou C, porque o coração de Deus, Ele sempre falou mais alto do que qualquer coisa neste mundo. O amor de Deus sempre falou mais alto do que qualquer coisa neste mundo. E é por isso que nós devemos, irmãos, no nosso dia a dia, não ser enganado. Porque se você é enganado, às vezes por pessoas que supostamente têm um grande conhecimento da palavra do Senhor, se você é enganado, você vai por um caminho torto e você deixa de executar algo que talvez seja muito importante para a sua vida, e você deixa, de estabelecer algo para a sua própria vida que seria muito importante para que você pudesse estar tendo grandes experiências com Deus neste mundo, para que você pudesse estar vivendo ao lado de Deus neste mundo de forma diferenciada, não como muitas pessoas de forma superficial agem. Muitas pessoas de forma superficial se manifestam a Deus achando que é suficiente e se amparam na misericórdia de Deus, né? Eu vou ser superficial porque Deus é misericordioso. Eu vou fazer o básico porque é suficiente, porque Deus é misericordioso. Eu vou fazer aqui, aquilo que eu acho que eu devo fazer porque Deus é misericordioso. E deixam de viver a grandeza de Deus neste mundo, e deixam de ser usados por Deus neste mundo como Deus deseja, para abençoar vidas. E nós não podemos nos esquecer da palavra do Senhor, quando o Senhor Jesus, Ele disse que o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E amar o nosso próximo como a nós mesmos pressupõe que nós desejamos
E nós lutamos para que essas pessoas sejam alcançadas por Deus. Nós desejamos e oramos e intercedemos para que pessoas, né, recebam uma palavra de conforto de nós mesmos, para poderem o quê? Conhecer a verdade e mudar as suas vidas. E quantas pessoas estão necessitando, e aquele que é superficial está deixando o quê? De cumprir algo que seria muito importante para Deus. Seria muito importante para Deus, né? Se você não se importa com as pessoas que estão ao seu redor, como você acha que Deus se importaria com a sua vida? Quão importante você é para Deus, se você não se importa com aqueles que são importantes para o Senhor, né? Se você olhar, né, a ministração de Jesus ali no Monte da Bem-aventurança, se você olhar nas revelações do Senhor, boa parte do que o Senhor fala ali, das pessoas são abençoadas, são pessoas que sofrem. Bem-aventurados pobres de coração, né? Parte das bem-aventuranças foi determinada para as pessoas que sofrem, né? Não que o Senhor deseje que as pessoas estejam sofrendo, mas porque, né, possivelmente Deus olha para essas pessoas e não encontra ninguém para falar a verdade para elas, e não encontra ninguém para ministrar o poder de Deus e o amor de Deus para estas vidas, né? Porque Deus, Ele estabeleceu, né, que sobre a nossa vida estaria o poder dEle, e o próprio Senhor Jesus disse que Deus cuidaria de nós, que Deus, né, acrescentaria a nós tudo aquilo que nós necessitamos, e ao mesmo tempo Jesus no monte ali, da bem-aventurança, diz coisas a respeito de pessoas que sofrem, de que pessoas que sofrem são abençoadas. Por quê? Porque o coração do Senhor, Ele deseja que nós estejamos o quê? Sabe? Né? Fazendo com que as coisas dele aconteçam na nossa vida, mas ao mesmo tempo tem pessoas que não conseguem, porque falta, né, revelação, falta, né, que pessoas estejam dispostas, sabe, a falar do amor do Senhor, a falar daquilo que Deus deseja, né, que seja revelado para estas vidas. Então nós temos então que orar para nós, refletir sobre as nossas vidas, né, e compreender e entender, né, que aquele que é superficial está muito longe daquilo que Deus deseja, e vai viver de misericórdia, e viver de misericórdia, como eu sempre falo, é viver sofrendo, né? Porque a misericórdia de Deus é a razão de não ser consumido, né? Não vive as promessas, mas vive a misericórdia, e nós precisamos viver as promessas, e nós necessitamos viver as misericórdias, porque sem as misericórdias nós não conseguimos viver. Mas temos que viver as promessas também. Então que você, sabe, que você nesta manhã, irmãos amados, sabe, compreenda e entenda que a grande revelação de Deus para as nossas vidas foi escrita na palavra do Senhor, e que você, quando ler a Bíblia, né, procure conhecer o caráter, né, o coração do Altíssimo. O coração do Altíssimo. Nós temos que conhecer o coração do Altíssimo, conhecer o Senhor, sabe? Vamos conhecer a Deus, vamos conhecer, né, os seus sentimentos, os seus desejos, vamos conhecer ao Senhor, né? Conforme diz a palavra do Senhor, né? Andemos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Porque a razão, né, o Senhor falou, a razão, né, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento de Deus. Porque lhe falta conhecimento de Deus. E nós, sabe, nós não podemos buscar
tanto conhecimento neste mundo e deixar o conhecimento de Deus de lado. As pessoas vão para a faculdade e leem livros e livros e livros e livros e livros para aprenderem, para serem bons profissionais, para serem pessoas capazes, e leem livros e estudam e decoram, né? E aprendem e exercitam, né? E fazem tantas coisas, né? para que possam ali um dia exercer um papel, né? Que ela aprendeu nos livros e nas aulas. Mas essas pessoas, elas não têm a mesma reação em relação à Bíblia. Essas pessoas, elas não conseguem, sabe, compreender e entender que é necessário que haja conhecimento de Deus, né? Elas invertem, né? É impressionante. Às vezes eu começo a falar e eu começo a não compreender como um ser humano pode ser tão difícil. Como o ser humano pode ser tão difícil em relação a Deus, sabe? E ainda assim, acham que está tudo bem. E ainda assim, não, está tudo bem. Deus é misericordioso. Está tudo bem. Sabe, irmãos, Deus tem os mesmos sentimentos que nós. Nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. E eu penso que o coração de Deus muitas vezes, sabe, fica apertado. O coração de Deus fica apertado por conta de tudo aquilo que acontece com a igreja dele, por tudo que acontece com o povo dele, sabe? A gente olha para as pessoas ali na época de Jesus, que o Senhor criticou tanto, e a igreja de Deus, nos dias de hoje, talvez estejam vivendo coisas muito parecidas com aquilo que Jesus vivenciou e condenou tanto, né? E nós devemos fazer a diferença, devemos compreender e entender diferente. Quando o Senhor Jesus, ele falou nesse trecho, primeiro, irmãos, né, nós lemos aqui que o Senhor falou que nós somos a luz do mundo, mas primeiro, né, João, o apóstolo João, né, revelou e disse que Jesus é a luz do mundo. Primeiro foi dito a nós que Jesus é a luz do mundo, né, e que Ele ilumina as trevas, e que Ele destrói as trevas. E João revelou também e disse que Jesus é aquele, né, que veio para iluminar, mas as pessoas preferiram as trevas, escolheram as trevas a viverem um caminho de luz. A viverem um caminho de luz. E aí Jesus, ele revela isso aos seus discípulos. Ele falou: vocês são o sal da terra, e se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. É muito importante nós compreendermos as palavras de Jesus, porque na sabedoria de Jesus, o simbolismo de dizer que nós somos o sal da terra, porque o sal dá sabor, né? O sal purifica, né? O sal conserva, né? O sal tem diversas propriedades, né, bastante importantes até para o organismo. O homem não vive sem sal, né? E Jesus nos comparou ao sal e ele disse: se o sal não tiver sabor,
Para que serve o sal? Não tem finalidade o sal, a não ser para ser jogado fora e pisado. E pisado. E é importante, sabe, nós nos atentarmos, sabe, as expressões que Jesus deixou, porque nós devemos fazer a diferença neste mundo. Nós temos que ser um povo que glorifica a Deus. Nós temos que ser um povo, sabe, que as pessoas veem, encontram em nós algo diferente. O próprio Senhor Jesus falou: não se esconde uma luz. Não se esconde uma luz, não se coloca uma luz debaixo de um cesto, mas se coloca uma luz no alto para que ela possa iluminar, numa grande proporção. E todo aquele que tem Jesus como seu Senhor, ilumina aquilo que está ao seu redor. Ilumina aquilo que está ao seu redor. Simplesmente porque nós não somos trevas, porque nós somos da luz. E é interessante você fazer uma autoanálise sobre a sua vida. Você fazer uma autoanálise na sua vida, porque as pessoas devem encontrar em nós Jesus. As pessoas devem olhar para nós e ver Jesus. E quantas pessoas talvez não estejam vivenciando essa situação maravilhosa nas suas vidas, e brigam, e gritam, e xingam, E as pessoas que estão ao seu redor, ao invés de verem ali Jesus, veem tribulação, veem situações que não demonstram a paz do Senhor Jesus nas vidas. Quantas pessoas ainda não perceberam que elas têm que ser luz para o mundo, e estão vivendo em trevas e não percebem isso. E eu sempre falo que o nosso lar é o começo de todas as coisas de Deus. E eu sempre falo isso porque, irmãos, porque o nosso lar é o lugar mais difícil. Olha o que eu vou dizer para você. O nosso lar é o lugar mais difícil de nós mantermos a integridade, a plenitude de Deus, porque existem situações que muitas vezes geram confusão, contenda, brigas, quando na verdade o nosso lar, independentemente dessas situações, tem ainda assim que prevalecer a presença de Deus e aquilo que Deus ensinou, a paz. A paz. Nós não abrimos mão de que o nosso lar seja um lugar onde as pessoas vão encontrar Deus. Não abra mão disso, de que o Senhor seja o dono da sua casa e que na sua casa seja um lugar de culto, de adoração, de louvor, de meditação da palavra, onde as pessoas oram e as pessoas entram e saem diferente, onde as pessoas vão buscar a luz, porque estão vivendo trevas e enxergam a luz ali e são atraídas pela luz para que possam mudar ali a sua vida, porque existe um contexto espiritual terrível. Às vezes, no nosso lado, no nosso vizinho, existem situações terríveis de destruição. E as pessoas não estão muito preocupadas com isso. Não estão muito preocupadas com isso. Eu lembro uma vez, e a Rosana, ela dirigia uma reunião das irmãs e tinha um culto à tarde, a chamada tarde da bênção, Tinha um culto à tarde e ela me chamou para pregar no culto à tarde, no culto das irmãs lá à tarde. E aí eu fui lá pregar, e nesse dia
E nesse dia ela convidou uma vizinha, uma senhora. E aí eu fui lá para o culto, né? Poucas pessoas, porque é culto da tarde, das irmãs e tal. Mas tinha um número razoável de pessoas. E aí eu comecei a pregar, né? E Deus me levou a pregar um texto que falava a respeito, né, de uma perseguição que Jesus ele tinha, né? Que Jesus ali estava passando, e em determinado momento o Senhor falou assim: diga para este homem, né, que o Filho do Homem, ele cura os enfermos e expulsa demônios, e no terceiro dia ele ressuscitará. Quando eu falei isso, manifestou um demônio naquela mulher, naquela senhora. E ela foi liberta. Manifestou o demônio por simplesmente ouvir a palavra, quando o Senhor falou: diga que o Filho do Homem cura os enfermos e expulsa demônios. Não foi a palavra de Deus. Ela foi impactante para aquele demônio, para que ele pudesse se manifestar e aquela mulher fosse liberta. Mas se a Rosana não tivesse convidado aquela mulher para participar de um culto, nada daquilo teria acontecido. Nada daquilo teria acontecido. Então, como você pode ver, irmãos, sabe? Às vezes a gente olha e a gente não imagina. Às vezes a gente, né, às vezes Deus quer fazer algo, Deus quer libertar, Deus quer curar, né, mas não encontra, né, oportunidade de fazer, porque não tem quem fale da palavra, porque não tem quem ministre a palavra, porque não tem quem fale do amor do Senhor, para que essas pessoas possam ser restauradas, curadas e libertas. Por menos que pareça existir um problema ou um contexto espiritual com aquela pessoa. E nós, sabe, olhando a palavra de Deus, devemos sempre nos examinar, como o Senhor sempre sugeriu, nos examinar para que nós possamos o quê? Transformar as nossas vidas, nos importarmos com o nosso irmão, né, que está ao nosso lado às vezes, né, e na simplicidade de uma palavra, na simplicidade, né, sabe, de uma ministração, né, Deus possa fazer algo, libertar essas vidas, libertar o cativo e fazer muito mais do que nós imaginamos às vezes. Não se sinta incapaz, porque você é a luz do mundo, porque você é o sal da terra, porque você foi chamado por Deus para executar esta obra, porque você foi, né, chamado por Deus para fazer algo grande para o Senhor, que é levar vidas, né, até a presença de Deus, para que possa conhecê-lo, né? E para que você possa fazer isso, você precisa primeiro conhecer, né? Você precisa primeiro conhecer para depois fazer as pessoas conhecerem, né? E o conhecimento que eu estou falando não é um conhecimento teológico, mas é daquilo que você já conhece, você pode ministrar para que a outra pessoa que não conhece, conheça, para que possam ver a luz, né? Para que possam vivenciar as coisas que são de Deus, né? Eu estava aqui louvando a Deus e falando com o Senhor, e provavelmente daqui a alguns meses, e não demora muito, a gente deve voltar a fazer a reunião de oração na minha casa. Porque é uma oportunidade que as pessoas vão ter de levar outras. É a oportunidade que as pessoas vão ter de ir para receber algo de Deus. É a oportunidade
né, que talvez Deus esteja querendo para abençoar uma vida, né, para edificar vidas, para fazer algo pelas vidas, né? E se nós não nos dispusermos nisso, nos acomodarmos na história, né, na história que nós vivenciamos, como essas pessoas serão alcançadas? Como essas pessoas poderão vivenciar as coisas que são de Deus, se não há quem pregue, conforme diz a palavra do Senhor? Sabe? Então, nós devemos estar atentos à voz do Altíssimo. Nós devemos estar atentos àquilo que Deus fala aos nossos ouvidos, sabe? E não achar que é um mero impulso, uma mera emoção que a gente sente em determinado momento, mas achar que é um direcionamento de Deus, sabe? Achar que é algo, né, que nós podemos fazer para Deus, e se nós podemos fazer, nós temos que fazer. Se você não pode fazer, é diferente de você poder fazer. Se você, sabe, se você é uma pessoa que está vivenciando hoje, neste momento, sabe, uma frieza espiritual, se você é uma pessoa, né, que está necessitando ser aquecida pelo Espírito Santo, que as suas emoções sejam aquecidas pelo Espírito Santo, que a sua mente seja uma mente, né, que esteja sendo motivada pelo Espírito Santo, que a sua vida seja uma vida, né, sem muito sentido espiritual. Se você está vivendo uma situação dessa, Deus está falando para você hoje que não é assim e não deve ser assim, né? Que tudo tem um sentido, que tudo tem um objetivo, né? Que tudo faz parte de um plano de Deus, que tudo faz parte de uma intenção de Deus para edificar e para encontrar vidas, assim como Deus projetava Jesus quando Ele estabeleceu a lei, né? Projetando já e dizendo assim: sem Jesus nada pode acontecer, sem Jesus nada irá acontecer, sem Jesus é impossível o homem viver Deus, sem Jesus é impossível as coisas que são de Deus se manifestarem no homem, assim como Deus projetava já para Jesus tudo aquilo que iria acontecer, né? Nós também devemos entender que Deus deseja o quê? Fazer muito mais do que está fazendo para este mundo. Deus deseja fazer muito mais. Deus deseja fazer muitos milagres. Deus deseja, sabe, libertar muitos cativos. Deus deseja converter muitas vidas. Deus deseja, sabe, edificar, né, edificar um povo, né, não como o povo de Israel, sempre errou e sempre pecou e era um povo escolhido. Deus quer que o seu povo escolhido seja a luz do mundo e o sal da terra. Esse é o desejo de Deus. E a afirmação de Jesus, sabe, como é interessante as palavras de Jesus, quando Jesus fala, né? Jesus, Ele afirma, Ele determina: vocês são. E se você então não está sendo, está errado, porque Jesus já determinou isso. E o que Jesus determinou, acontece. E o que Jesus falou, acontece. Portanto, sabe, irmãos, vamos nos alegrar na Santa Ceia do Senhor hoje. Vamos, sabe, nos encher com o Espírito Santo de Deus hoje. Sabe, vamos nos motivar com as coisas que são de Deus hoje. Vamos nos motivar com as coisas que são de Deus hoje. Não tem sentido, irmãos amados, nós vivermos neste mundo, sabe, parados, nós vivermos nesse mundo acomodados em relação às coisas que são de Deus. Perdão, irmãos. Mas olha, só para você saber, né,
Só para você saber, nós queríamos ter nesta igreja mais cultos. Nós queríamos ter mais cultos. Sabe, irmãos? Nós queríamos ter reuniões de oração aqui na igreja e nas casas. Nós queríamos tudo isso. Sabe, nós não nos esquecemos de tudo isso. E nós somos impulsionados pelo Espírito Santo de Deus a isso. Mas Deus não vai descer aqui na terra para fazer a obra. Deus vai usar homens motivados para fazerem a obra. Sabe, irmãos? Então nós devemos buscar, clamar, para que as vidas se modifiquem e se motivem a trabalhar para Deus, a fazerem aquilo que Deus determinou, para que muitas vidas sejam alcançadas. Quando você se alimentar hoje do pão e do suco, que é o corpo e o sangue do Senhor, se sinta fortalecido pelo poder de Deus, mas se lembre que existem muitas vidas, sabe, que não compreendem e entendem que existe um Deus vivo que fala conosco, que existe um Deus vivo que nos enche, que nos dá unção, nos dá poder, que existe um Deus vivo, sabe, que os ama e os protege e os guarda. Conforme nós lemos aqui, o Salmo número 20, uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós fazemos menção do nome de Deus, nós confiamos em Deus. A nossa fé está em Deus, e não na nossa sabedoria, no nosso dinheiro, nos nossos bens, A nossa força vem de Deus. E sempre virá de Deus, para a glória do santo nome do Senhor. Ilumine muitas vidas com a luz que Deus te deu, para a glória do santo nome do Senhor. Amém? Fique de pé, eu vou orar por você agora. Tem um trecho da palavra do Senhor, um versículo que eu gosto muito, até separei aqui, e que certa vez eu lendo a palavra de Deus há muitos anos, eu li e li de novo, e escrevi, e coloquei no meu computador, no trabalho. Está no livro de Amós, capítulo 5, versículo 4, quando o Senhor diz assim: porque assim diz o Senhor à casa de Israel: busquem a mim, e vocês viverão. Para mim é um versículo assim, sabe, que demonstra o coração de Deus. Quando o Senhor fala busquem, o Senhor deseja que nós o encontremos. Se o Senhor te fala para buscá-lo, é porque Ele vai te encontrar. Compreenda isso. Busque a Deus e você vai encontrar. Busque o seu Senhor e você vai encontrar. Sabe, as pessoas às vezes buscam respostas. Nós devemos buscar a Deus.
buscar a Deus para encontrá-lo, simplesmente para encontrá-lo, porque a nossa resposta sempre virá de Deus. A nossa resposta sempre virá de Deus. Para que você se motive. A gente fala de oração e às vezes as pessoas elas enxergam, fazem um quadro, uma figura de oração diferente daquilo que deveria ser. A minha oração, ela é, sabe, às vezes eu tô mexendo no computador e tô falando com Deus. E quantas vezes eu tô mexendo ali falando com Deus e eu sinto Deus. E quantas respostas Deus me deu depois de uma oração na frente de um computador. Quantas orações Deus me respondeu? Por conversas, fazendo algo e parando e falando, não, Senhor. Sabe, o nosso Deus não é difícil de ser encontrado. Mas você não vai encontrá-lo em rezas. Você não vai encontrá-lo em orações que não tenham um coração falando. Você não vai encontrá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e com todo o vosso entendimento. A palavra, ela ensina um caminho e ao mesmo tempo ela anula aquilo que não é feito segundo aquilo que ele diz que deve ser. Então, se você não buscar de todo o seu coração, você não vai encontrar. Se você não buscar de toda a sua alma, você não vai encontrar. Se você não entender aquilo que você está fazendo, você não vai encontrar Deus. Que a sua mente mude hoje, sabe? Que a sua mente mude hoje. Para que você, sabe, seja uma pessoa feliz, tenha paz, sabe? Encontre talvez aquilo que você tanto busca e não sabe o que é. Porque talvez aquilo que você tanto busca e não sabe o que é Deus. É Deus. Se você se sente meio perdido espiritualmente, busque Deus. Porque a resposta é Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai. Papai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Senhor da glória, Pai, clamando a Ti mais uma vez, Senhor. Vem sobre este povo, Senhor. Vem sobre a Tua igreja, vem, Senhor. Vem, Senhor, de toda a terra, Pai, edificar. Vem, Senhor, e calabaçúbia, e alabaxéias, serebicondo, ribicanda, alabalabalabaxéias. Vem, Deus, realizar algo maior, algo grande, Senhor. Vem, Deus, fazer, Senhor da glória, Pai, ó Deus, muito mais do que aquilo que nós, Senhor, de toda a terra, Pai, desejamos, Senhor. Deus, toca nas mentes, nos corações aqui, Senhor. Amolece as mentes, amolece os corações, trabalha nas mentes, Senhor. Ó Deus, que o Teu povo, Senhor, de toda a terra, Pai, deixe por terra hoje, Senhor, a teimosia. Que o Teu povo deixe por terra hoje, Senhor, Senhor de toda a terra, Pai, Senhor, as manias, os vícios, os entendimentos
que vão contra tudo aquilo que você falou, que o Senhor falou, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, manifesta da tua graça e da tua glória, derramando óleo precioso sobre essas cabeças, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus.